DevOps não é papel e também não é ferramentas. Por que isso? DevOps talvez tenha sido mal entendido no mercado. Nós observamos uma procura por profissionais DevOps, entendendo eles como pessoas que são altamente capacitadas em implementar, em integrar, em adaptar, eventualmente, processos extremamente técnicos. Ou seja, há no mercado uma visão de que DevOps é, na verdade, um complemento de alguma coisa que já existe, que são as metodologias, que são os métodos, que são os processos, que são os diferentes papéis que precisam ser integrados dentro de um processo. O que estaria faltando? Ferramentas. E quem iria preencher essa integração de ferramentas dentro do fluxo de uma peça? O profissional DevOps. Erradamente, por quê? Vamos entender o que é DevOps. DevOps, na verdade, surge como uma visão, um movimento que integra equipes que historicamente estavam dispersas. Equipes de projeto, equipes de manutenção de operação, equipes de infraestrutura, de segurança, de testes, sendo eles, uma vez trabalhando como silos, ou como departamentos, ou como áreas isoladas, sua visão deixa míope o resultado final, que é uma entrega de valor realmente eficiente. É nessa visão parcial, onde cada um desses profissionais participa de uma maneira a agregar, mas sempre com uma visão muito particular, seu resultado, começam a se observar algumas deficiências no processo. No processo de entrega, logicamente. E nessa visão, o DevOps visa a integrá-los de uma maneira a trazer justamente uma diminuição de desperdícios, uma diminuição dos custos, uma maior agilidade, não somente no desenvolvimento, como também na entrega, como também, certo, nos resultados que vêm uma vez que aparece uma solução em produção e nós temos um usuário agindo, interagindo e sentindo os impactos, muitas vezes, da falta de qualidade. Então, qual é a visão que o mercado tem observado em relação ao DevOps? Claramente, DevOps vem com uma necessidade de automatizar. Claro, automatizar o quê? Automatizar processos claramente definidos, decantados, eventualmente maduros. Por quê? Porque automatizar por automatizar, talvez eu já tinha isso anteriormente. Já automatizava, certo? Análise de bugs, análise de cobertura de testes, testes automatizados, automatizava inclusive a detecção muitas vezes de falhas, certo? Dentro de produção. Mas isso não era suficiente. Nós executávamos uma série de atividades em forma manual. E a partir daí, o DevOps também agrega com automatização. A automação agora dos processos vem justamente a complementar o que já existia, mas agora de maneira adaptativa. Talvez trabalhar, por exemplo, com processos como Scrum, com processos como XP, com processos associados a um desenvolvimento de software, de tal maneira que eu consiga rapidamente colocar em produção. Esse rapidamente em produção significa automação. Mas uma parte do nosso dia a dia é automatizada, e quem será o automatizador? Normalmente serão os próprios especialistas que já estão trabalhando dentro dos seus processos. Aquele que já conhece como desenvolver, como integrar, como testar, como disponibilizar infraestrutura, como conseguir fazer monitoramento, como fazer resiliência, como fazer escalabilidade da solução. Esses mesmos profissionais que historicamente já trabalham em cima de uma especialidade bem determinada, serão capazes também de automatizar. Então, o que acontece nessa visão talvez um pouco distorcida do que se entende um DevOps como ferramentas ou um DevOps como um papel, como um engenheiro DevOps especificamente?
Nós temos aí alguém que passa a ser um super-herói agora, que automatiza qualquer coisa, desde desenvolvimento, infra, testes, segurança, operação. E, lamentavelmente, né, a gente tem aí talvez um desejo de que esse profissional apareça. Nós estamos, através do movimento DevOps, tentando minimizar a existência de heróis. Ou seja, da alta dependência de poucas pessoas dentro de um processo como um todo. E aí vem o paradoxo. Eu quero ter alguém que saiba tudo e, ao mesmo tempo, eu não quero ter dependência de alguém. Certo? E aí como fica esse modelo? Claramente, DevOps não é ferramenta. Claramente, para conseguir contextualizar e integrar a ferramenta, ele agrega dentro de um contexto muito maior. Eu tenho que adaptar processos de desenvolvimento, eu tenho que adaptar processos de testes, integrá-los da maneira certa, eu tenho que implementar uma infraestrutura que me permita fazer testes atômicos, ainda que sejam de serviço, né, ou testes de aceitação, que são extremamente complexos, porque eu estou, na verdade, trabalhando com testes de aceitação, tanto funcionais como não funcionais. Ou seja, o leque de possibilidades de tipos de testes se amplia muito. E para isso, um componente muito interessante é essa capacidade de disponibilizar ambientes, infraestrutura, de maneira a ser uniforme dentro do processo geral. Ou seja, idênticos, ou pelo menos muito similar ao que vou encontrar em produção. Só que há uma dinâmica muito grande na hora de compor uma solução. Claramente, a automação faz parte, mas a automação precisa ser dirigida por disciplinas e processos, por uma orientação que engloba, certo, esse grande guarda-chuva que seria o DevOps. DevOps agrega elementos, tanto como métodos, como disciplinas, como metodologias que eventualmente estão no mercado e precisam ser integradas dentro do dia a dia e não são by the book. Lamentavelmente, não é porque utilizo um Scrum by the book eu vou conseguir obter o resultado que eu preciso dentro desse contexto. Ou seja, por isso, quando definimos DevOps não é um papel, eu tenho paradoxalmente vários papéis dentro do DevOps. E não é um só. Ou seja, se eu entendo que DevOps é uma parte de um todo, eu estou justamente criando mais um silo, mais uma especialização, mais uma área isolada dentro de um contexto na qual eu preciso integrar equipes. DevOps, historicamente, nasce a partir da cooperação entre desenvolvedores e o pessoal de operação. Só que, com o tempo, essa definição foi mudando. Foi mudando por quê? Porque eu não somente tenho essas duas grandes áreas, como também tenho outras especialidades que se integram nesse modelo. Ao mesmo tempo, essa visão que vem a partir justamente de uma das vertentes principais do DevOps, que é o Lean. O Lean nos propõe o fluxo de uma peça. E a partir do fluxo de uma peça, que é justamente a materialização do pipeline automatizado, pipeline de implantação, nós observamos que nós precisamos trabalhar de maneira diferente. Nós precisamos integrar, certo, código com maior frequência. Nós precisamos testar com maior frequência. Nós precisamos ter uma abrangência de testes que nos dê segurança. Nós precisamos integrar a própria segurança da informação dentro desse processo. Nós precisamos nos posicionar frente a uma falha em forma rápida. Nós precisamos mudar a maneira, eventualmente, de trabalhar tradicionalmente. Inclusive, nesse tradicional, eu estou incluindo a agilidade. Ou seja, é nessa visão integrada as ferramentas, a automação é importante, mas ela não é sinônimo do DevOps. Ela é uma parte importantíssima para conseguir acelerar a maneira de trabalhar, a maneira de detectar o erro, a maneira de entregar software, a maneira de entregar soluções à altura que a organização precisa. Ou seja, a definição de um papel concentrador do que seria DevOps passa a ser talvez um antipadrão.
E que observamos no mercado? Uma crescente corrente que define DevOps como aquele profissional altamente técnico que irá automatizar, certo, todo um processo de um pipeline de implantação. Lembrando que uma referência importantíssima vista dentro do que se chama Manual DevOps, que é na verdade uma coletânea de práticas, ele define as 3 maneiras. A primeira maneira é justamente o pipeline, justamente levar da esquerda para a direita soluções altamente eficientes, rápidas, certo? Que permitam à organização já disponibilizar soluções em forma incremental. Mas eu tenho ainda a segunda maneira, que é o feedback. E a terceira, que é uma organização que aprende à medida que vai disponibilizando soluções. Ou seja, a visão holística, sistêmica do DevOps integra, eventualmente, essa ferramenta como justamente uma alavanca de aceleração dos nossos processos. A partir disso, nesse pequeno vídeo que eu estou apresentando a vocês, e de maneira muito rápida, logicamente, é um vídeo extremamente curto, mas eu queria passar justamente essa visão de que DevOps não pode ser somente entendido como ferramentas. DevOps não pode ser delegado a um profissional técnico. Para quê? Para trazer os resultados que a organização precisa. É uma transformação, não somente da TI, como também da própria organização, de como trabalhar em cima de soluções altamente rápidas, desenvolvidas para visar uma experimentação rápida, para trazer justamente uma inovação dentro da área na qual ela vai agir.